da medicina integrativa, o que adoece tanto o coração? Por que as pessoas têm chegado tão doentes ao seu consultório? Então, assim, no caso do coração, e eu vou falar do coração, você pode considerar para todos os órgãos, né? Porque o que a gente vê nas escolhas que as pessoas fazem acaba agredindo os órgãos de forma sistêmica, de forma inteira, né? E não especificamente só o coração. Então, o que está acontecendo no coração está acontecendo no fígado, está acontecendo no intestino, no cérebro, de uma forma sistêmica, ou seja, completa, né? Às vezes, um órgão vai adoecer mais rápido do que o outro órgão. E existe uma diferença, quando a gente fala de longevidade, existe uma diferença muito grande no que se refere ao que a gente chama de senescência, que é o envelhecimento fisiológico, o envelhecimento natural da pessoa, com a senilidade, que é o envelhecimento patológico, o envelhecimento acelerado, baseado nas escolhas que essa pessoa fez durante a sua vida. Então, dependendo do que você tem feito de escolhas no dia a dia, nos seus hábitos, você pode envelhecer rapidamente. Existe uma coisa chamada idade biológica. Então, por exemplo, hoje mesmo eu tive uma paciente que tem 74 anos, que ela foi no meu consultório, e ela fez uma angiotomografia e as coronárias dela, as artérias do coração dela estavam tão boas que a idade coronariana dela era de 39 anos. Uau. Quando eu falei com ela, ela ficou assim, surpresa de forma positiva, super feliz, mas tudo isso foi porque ela teve hábitos saudáveis durante a sua vida. Exatamente. E a gente vê o inverso também. A gente vê pessoas de 30 anos, 30 e poucos anos, com as artérias tão doentes como se fosse uma pessoa de 90 anos. Exatamente. Então, no caso do coração, vários hábitos que eu sempre converso, que eu sempre comento, pressão alta, diabetes, colesterol alterado, desequilíbrio do perfil lipídico, né? Problemas de tireoide, o tabagismo, o cigarro, né? O hábito de fumar, a bebida alcoólica em excesso, a falta de atividade física, o sedentarismo, o estresse acentuado, o histórico familiar. Então, existem vários fatores que levam a pessoa lá na frente a ter um infarto. Quanto maior a quantidade de fatores que ela tiver, maior o risco dela ter o infarto, o AVC, que é a mesma coisa, né? O AVC, o derrame, é como se fosse um infarto, uma obstrução de uma artéria do cérebro. Então, o processo de inflamação e aterosclerose é o mesmo, né? Então, assim, desses fatores que eu citei, apenas um, que é o histórico familiar, que é a questão genética, independe das nossas escolhas. Exatamente. Né? Todos os outros dependem do que você faz da sua vida no dia a dia, no teu dia a dia. Certo, então, quer dizer, já é até a resposta da minha próxima pergunta, né? Que seria, quais as medidas, então, que podem ser tomadas para minimizar, para reduzir os processos que vão acelerar o envelhecimento, né? Seria o oposto disso do que você falou, né? Exatamente. Mas repete pra gente, Dr. Trotti. Aliás, antes de você falar dessas medidas para reduzir os processos que podem reduzir a aceleração do envelhecimento, nós temos duas imagens, né, diretor? Coloca pra gente na tela, por favor, dessa idade biológica e cronológica que você falou, né? Olha só, gente, que interessante isso, né? Como o Dr. Trotti estava falando, ó. Nós temos ali um carro, né, com 60 anos, todo estragado, e um outro carro com os mesmos 60 anos, conservado, né? Isso depende da maneira como você tratou ele durante essa vida aí, durante esses anos todos, para que ele esteja de uma forma ou de outra, né? Olha aí, uma pessoa de 60 anos, à esquerda, e a outra também de 60 anos, com outra vitalidade, com um outro estereótipo aí de uma pessoa muito mais saudável, não é? Então, a idade biológica nem sempre é a idade cronológica. Eu quero ser aquela velhinha ali de 60 anos, daquele jeito ali. Aí, exatamente. Me pergunta se está fazendo tudo certo. Não, não estou, então, mas a gente tem que fazer, né? Mas então, é um somatório, né, Leila? É um somatório, né?
Então, assim, às vezes você dá uma derrapada, você faz uma alimentação ali um pouco mais rica em carboidrato, né? De uma qualidade não muito legal, mas isso, se for uma coisa ali esporádica, né? Não tem problemas maiores. O problema nosso, né, da modernidade, é que as pessoas elas costumam cometer deslizes frequentemente. Por exemplo, na questão da alimentação. É isso mesmo. Então, a nossa alimentação, que deveria ser uma alimentação rica em proteínas e gorduras saudáveis e carboidratos saudáveis, rica em vitaminas e minerais, na prática é uma alimentação muito industrializada, cheio de química, cheio de corantes, cheio de conservantes, é uma alimentação modificada, com glúten modificado, então açúcar em excesso. Então, o excesso de açúcar, o excesso de sal e o excesso de gorduras ruins acaba causando inflamação no nosso organismo. Exatamente. Então, você perguntou o que fazer para você evitar isso. De uma forma muito simples, melhorar a qualidade da tua alimentação. Isso é uma coisa que a gente desliza o tempo todo. A gente come muita besteira no dia a dia. Né? Então, por exemplo, na questão do exercício, criar hábitos de praticar atividade física. Isso é uma coisa que você pode começar do zero. Você pode começar fazendo uma caminhada regularmente de 20, 30 minutos e vai se adaptando, o organismo vai se acostumando quando você começa a se exercitar e fora todo o bem-estar que vem por trás. Né? A gente sabe que a atividade física ela diminui a mortalidade de todas as doenças crônicas.